Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal. E hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês o meu trabalho, tá? De tratamento de água, como que eu fiz, tá bom? Então, eu vou estar mostrando pra vocês o meu arquivo em PDF. E o trabalho é fazer, né, uma estação de tratamento para uma população de 50 mil anos, tá? Foi um trabalho que eu fiz na minha faculdade de engenharia ambiental. Eu já sou formada, graças a Deus. E aí vocês vão estar acompanhando o meu trabalho dessa, podemos dizer, dimensionamento, né, das fases, né, da estação de tratamento e desses locais, né, o tamanho do decantador. É claro que não é um dimensionamento completo, muito, né, seria uma coisa muito mais completa. Deu 30 páginas eu fazendo um dimensionamento simples. Imagina se eu fosse fazer um dimensionamento completo. Com certeza passaria aí das 100 páginas. E também uma questão é que eu coloquei a população como 50 mil, a pedido do meu professor, né? E o que a gente sempre faz na hora de projetar uma estação de tratamento é projetar essa estação de tratamento para 30 anos. Então eu vou fazer uma projeção aritmética ou geométrica que vá dimensionar, né, quanto que essa população vai crescer durante esses 30 anos. Pode ser 10 mil pessoas ou pode até dobrar, né? No caso, você vai pegar as populações anteriores dos outros anos e através desse percentual de crescimento, você vai conseguir supor quanto que a população cresce anualmente e está fazendo um projeto de crescimento aí ao longo de 30 anos. Mas no caso, a fim de facilitar essa estação, a gente fez para 50 mil sem projetar para o futuro, tá bom? Mas geralmente a gente tem que fazer o projeto para a população atual de 50 mil e depois vamos supor que sobe para 70 mil. Aí a gente faz outro projeto para 70 mil e aí a gente vai fazer, por exemplo, a calhapácio, quantas polegadas tem a garganta dela, de acordo com a população atual e futura, mas que atenda tanto a atual quanto a futura. Então, o meu trabalho não vai ter essa parte. Então, vamos começar aqui a gravar meu trabalho, tá, gente? Beleza. Então, aqui tem meu nome, a minha faculdade, que eu me formei, que eu gosto muito. 50 mil habitantes, como eu já relatei para vocês, água bruta. É um tratamento convencional, né? Cada classe de água vai ter um tratamento adequado. Se você pegar uma água aí de classe especial, o tratamento é menor. Você vai ter menos custos com a estação de tratamento. Mas infelizmente, com a poluição que está sendo cada dia mais comum, maior é a necessidade de você ter ETAs convencionais ou até mesmo de tratamento avançado. Aí eu fiz o meu sumário. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo, tá, gente? Que relata, né, como que faz esse sumário. Então, eu clicando aqui, eu já vou direto para cálculo de vazão. É o sumário que você faz no Word. Ele é todo automatizado, tá vendo? Eu posso clicar aqui, largura do canal dos floculadores. E aí você vai ser direcionado para aquela seção. Esse é o sumário do Word, que é muito funcional. É claro que a gente tem aí programas paralelos tão bons quanto, mas o Word é uma preferência universal. Então vamos começar aqui. Introdução. Eu não fiz uma introdução narrando nada, eu fui direto ao assunto. Vamos fazer o dimensionamento, vamos. Então aqui tem a vazão por pessoa, isso é muito importante. Eu poderia fazer um cálculo de uma vazão de 150 litros por habitante. Mas o que acontece, gente? Ou até menos, 80 litros por pessoa. Existe também o gasto das indústrias, existe também o gasto que a pessoa tem nas escolas, nas suas empresas. Então eu não posso considerar um valor muito baixo, como 100 litros por pessoa, porque não seria real, né? Mas aqui eu simplifiquei, englobando só a população. Então vai ser 200 litros, que vai englobar aí até mesmo das indústrias, né, das escolas, das empresas que as pessoas trabalham. É um dado bem geralzão. Então aqui, gente, no meu trabalho, a gente vai dimensionar a vazão de tratamento,
a calha partial. A calha partial ela funciona como misturador e também ela mede a vazão, né? O floculador, vocês colocam um produto que vai formar flocos, né, daquela substância aglutinada. E aí, através dessa substância aglutinada, depois a gente vai poder passar pro decantador, porque essa substância ela vai ficar menos densa e vai subir. Então fica fácil você fazer uma separação ali daquelas substâncias depois de fazer flocos. Por isso que chama flocos floculador. Nessa etapa, depois de fazer a mistura rápida na calha partial, vai passar para o floculador, que vai fazer flocos de substâncias ali que você quer retirar daquela água e depois você vai decantar e retirar. E depois o filtro, que é um filtro de areia. O filtro de areia ele varia muito, assim, várias camadas. Cada camada tem uma ganometria, né? Geralmente o nosso fluxo aqui é descendente. Então você começa com uma espessura bem fininha até você engrossar para as cascalhos e pedras maiores. O cálculo da vazão, você tem que pegar aqui, né? A população, a vazão per capita, vezes o K1, porque sempre tem uma variação, né? Você tem períodos do dia que há uma mudança. Então, você coloca em 1,2 com 20% aí de segurança a mais, dividido pelo número de segundos no ano, 86.400, mais 4% da lavagem. Você tem que garantir, o sistema ele tem que ser sempre lavado, né? O filtro ele precisa passar por uma lavagem para que garanta a sua eficácia. Se você deixa acumular ali muita matéria orgânica, muitas matérias que não fazem parte do filtro, aquilo se torna um empecilho, né? Para você poder estar filtrando a água. Começa a virar uma sujeira residual. É igual o filtro de casa. Se você comprar um filtro de barra, aquele filtro de vela comum, você tem que lavar aquilo constantemente. A calha partial, gente, a calha partial ela é comprada já com o valor da garganta fixa. Então você tem esses 2 aspas é polegadas, tá? Então, 1 polegada. Aí você vai ter ali 2,54 centímetros, que é o valor da polegada. No caso aqui, vai ter um arredondamento para 2,5. E por aí vai. As polegadas, né? Então é padronizado. Eu tenho uma tabela com o padrão de calhas partials. Então, por que eu faço conta? Eu faço conta para saber se aquela calha partial vai atender aquela vazão com aquelas dimensões, mas você compra ela já pronta. Esses cálculos são só feitos a fim de comprovar que é o certo você comprar aquela medida. Por exemplo, eu posso pensar que 6 polegadas é o ideal, mas eu fazendo os cálculos, eu verifico que na verdade 9 polegadas, embora ela tenha maior capacidade, ela vai atender melhor. Então, vocês vão fazer coeficiente de vazão em função da largura, né? Aí você tem várias variantes. No caso aqui do meu cálculo, eu usei todas essas constantes aqui, tá bom? W, C, D, isso aqui são todas dimensões da calha partial que já é pré-fabricada. Aqui você tem um desenho que é a planta, tanto a planta transversal quanto a planta de cima da calha partial, que ela já é feita pronta. Então, quando eu falo C, então o C vai ser aqui, ó, olhando na planta, essa parte aqui, ó, a água entra pela parte convergente, ela entra dentro do misturador, que é aquela parte menor, e depois ela sai pela área divergente. Então, o diâmetro da parte divergente é a medida C. Então, vocês precisam estar bem de olho nisso, tá? A altura da água na seção de medida. Então, vão ser calculados várias variáveis. Eu não vou falar sobre tudo, porque o vídeo vai ficar enorme, tá bom? Eu fiz baseado no livro do Di Bernardo, 2003. Eu posso estar enviando para vocês aonde eu baixei o livro, tá bom? Mas a gente também tem aqui em Belo Horizonte escritores também da UFMG que são especializados em tratamento de água. Então não é só o Di Bernardo de São Paulo, da USP. Tem também nossos autores aqui de Belo Horizonte. Então vocês podem estar fazendo consulta em 2 livros, esse de Bernardo e o daqui de BH, São Paulo, da UFMG. Eu só não tô me esquecendo o nome dele, mas eu vou lembrar e vou falar com vocês. Então, gente, vamos lá.
Você calcula várias, você calcula a velocidade, a carga hidráulica, o ângulo e a velocidade antes do ressalto. Muito importante, número de Freud. A partir de tudo que foi calculado, vocês vão conseguir calcular o número de Freud. Como eu mostro aqui no desenho, existem vários tipos de ressalto. Existem ressaltos que não são apropriados, né? Eu tenho o ressalto ondulado, o fraco, eu tenho o ressalto oscilante e o estacionário. De acordo com o número que eu encontrar, eu vou saber qual é o número, se aquilo está adequado de acordo com as normas da ABNT, tá bom? Eu até vou mostrar depois no referencial as normas da ABNT que eu usei para fazer esses cálculos. Se você tiver um ressalto oscilante, então você vai ter que aumentar o diâmetro aí da garganta da calha partial, porque quer dizer que está havendo uma convergência muito alta, a água está ganhando grande pressão e o ressalto está sendo maior do que a gente deseja para aquele sistema. Aqui no meu caso o ressalto é fraco, então pela norma da NBR, né, que é a norma brasileira que regulamenta muitas coisas no Brasil, tá ok. Então a gente continua os cálculos. Se desse errado, se o número de ressalto não fosse o pedido pela NBR, nós teríamos que escolher outra calha parcial, reiniciar todos os cálculos até o valor ser adequado. Você calcula perda de carga, tudo. Tempo de mistura. O tempo de mistura ele não pode ser maior, ele não pode ser menor que 5 minutos, porque aí se você tem um tempo menor que 5 minutos, você vai haver ali uma mistura tão rápida que talvez não vai ter a quantidade de produto que a gente quer. Então você tem que ter um tempo de mistura mínimo e máximo para garantir que esses fluidos que ficam sendo ejetados vai ter uma mistura adequada para o nosso sistema aqui, que depois vai fazer a floculação, né? Que depois a calha partial vai para o floculador. Dimensionamento dos floculadores. Gente, o que eu vejo mais complicado nesse projeto é que você não tem uma altura que você possa ali falar, não, a altura vai ser 2 metros, não, a altura vai ser 1 metro. Não, é chute. Você vai chutando e você vai fazendo cálculos e vai vendo se dá certo. Então é complexo sim. É bem trabalhoso isso. Eu fiquei muitas horas me dedicando a esse trabalho. Por quê? Porque eu tive que chutar valores e ir fazendo cálculo e vendo se estava certo, tá? É um curso de engenharia, as contas não tem derivada, não tem integral. São contas assim que uma pessoa de ensino médio consegue fazer, mas exige muito. É cansativo, tá bom? Uma coisa que para pessoas que gostam muito de Excel, fazer essas contas no Excel, né? Por quê? Eu tenho que trocar a altura do floculador porque não deu certo. A velocidade ficou baixa, a velocidade ficou alta demais, não conseguiu formar flóculos. Então, o que eu vou fazer? No Excel, eu mudo o valor e já muda todo o resultado. Aqui a gente tem um desenho da planta de cima do floculador, que mostra as chicanas. Para que serve uma chicana no floculador? Quando eu crio uma barreira, eu diminuo a velocidade. E quando eu consigo diminuir a velocidade, eu aumento a floculação. Então é muito importante as chicanas. Mas se eu colocar muitas chicanas, o que acontece com o meu projeto? Ele fica lento. Então eu posso até perder a velocidade que eu preciso para continuar que a água flua pelo sistema. Então tem que ter uma velocidade mínima e uma velocidade máxima. Porque se a velocidade for muito alta, se ela passar rapidamente pelas chicanas, eu vou ter uma mistura, um fluido tão rápido que a floculação não vai acontecer. Porque de fato, para acontecer a floculação, eu preciso de um movimento mais lento. A velocidade de escoamento nas válvulas é muito importante. Então, é isso, o espaço entre as chicanas. Eu tenho que ficar chutando valores também. Mas eu tenho também, com base nas velocidades que eu escolho. A NBR dá tudo para a pessoa, qual que é a velocidade máxima e menor em cada canal que eu vou ter ali dos floculadores. Então eu vou estar calculando, ó, largura do canal. O que é o canal? É a altura, largura máxima mesmo. Eu tenho aqui, né? Aqui dentro eu tenho as chicanas, mas lá dentro eu tenho a largura do canal. Isso vai variar de acordo com a velocidade que eu quero obter.
Número de chicanas, muito importante, como eu citei, quanto mais chicanas, maior vai ser o impedimento do fluido da água. Então você vai ter a diminuição da velocidade. Eu não posso diminuir muito a velocidade, senão essa água vai parar no sistema. Eu não posso aumentar muito a velocidade, porque isso também não forma flocos. O tempo de detenção é muito importante. Eu não posso deter essa água por um tempo muito grande, porque, como eu falei, pode se tornar um sistema que a água pode ficar até ali, não parar de fluir. Claro que vai ficar muito lento. Não é nosso ideal, né? Você não pode ficar mais de um dia tratando uma água que tem que dar para a população toda ali da região. A gente calcula a extensão média, são muitos cálculos. A perda de carga, que é isso que eu tô te falando. Quando a água está fluindo, eu tenho uma chicana e ela tem que fazer essa volta, o que acontece aqui? Perda de carga, perda de velocidade, né? A água está na inércia. Aí eu coloco, isso aqui não é um atrito, mas eu coloco uma barreira. Então o que acontece? Vira uma perda de carga quando ela bate aqui. Tem a perda de carga por atrito, porque quando ela bate aqui, ela também encosta na madeira, que é rugosa, tem um coeficiente de rugosidade. Podia ser uma placa de aço, também vai ter um coeficiente de rugosidade. Tudo isso vai afetar a velocidade, tem que ser levado em conta. No caso aqui são 3 canais, então eles ficam paralelos. E aí você vai tendo fluxo pelas chicanas e vai atravessando esses 3 canais de forma a gente alcançar a floculação desejada, né? Se eu tiver a floculação desejada, no final desse tratamento de floculação eu vou ter flocos o suficiente para haver ali um aumento de qualidade dessa água para que ela possa ser usufruída. Gradiente de velocidade. Isso aqui tá na NBR, gente. A gente tem o máximo e o mínimo. O máximo é 70 metros segundos a menos, 1 a menos, e 10. Então eu vou calcular essa perda de carga, esse gradiente de velocidade, vai levar em conta muitos dados, né? Vai levar em conta, inclusive, como que eu diria, o peso específico da água, a perda de carga naquele momento, o tempo de mistura, muitos fatores para calcular o gradiente. Com o gradiente eu vou descobrir se aquele sistema é viável ou não. Dimensionamentos decantadores. Então você tem a taxa de filtração, de aplicação superficial, né? Então aqui, gente, é tudo dado pela ABNT também, de 1992. Então a gente tem muitos materiais que nos ajudam aí, que a gente pode estar encontrando. Muitos sites são pagos. Para você ter a NBR ou aquela ABNT, você precisa pagar por aqueles arquivos. Mas, graças a Deus, a gente tem alguns sites aí. Se vocês quiserem, vocês me mandam mensagem, eu mando e-mail para vocês e vocês vão ter acesso a essa literatura, que eu vou mandar o site para vocês baixarem esses livros. Nem todo mundo tem dinheiro para pagar 200, 300 reais um livro de engenharia, né? E a pessoa não vai deixar de estudar por causa disso. Então, gente, a questão do filtro, ela é simples. O filtro, né, o decantador que a gente está aqui agora, é simples também. Eu tenho que calcular o tempo de detenção, né? Eu adotei o valor de 2 horas. Tudo é muito livre. Você adota o valor que você quer, mas no final o resultado tem que ser adequado. A taxa de filtração aplicada na superfície tem que ser de acordo com a NBR. Eu posso escolher aí uma detenção no decantador de 4 horas. Mas aí eu vou ter problema para atender a demanda daquela cidade, né? Então, tudo isso tem que ser verificado. Aqui a taxa de aplicação superficial, a gente tem aqui, por exemplo, até 1.000 habitantes, a gente tem 25, né? 25 metros cúbicos por metro quadrado dia. Os metros cúbicos é o quê? É a água, né? A água, ela é um volume, então é metros cúbicos sobre aquela superfície que ela é 2D, ela só tem 2 dimensões, porque quando tá no filtro, né?
O filtro ele só tem aquela superfície. Então é o que a gente chama de taxa de aplicação superficial sobre essa superfície. E a gente tem um volume da água, que é em metros cúbicos, porque é volume, sobre aquela área de aplicação. Então quando fala 25 metros cúbicos por metro quadrado no dia, quer dizer que aquele metro quadrado de areia vai ter que ter uma taxa de filtração de 25 metros cúbicos. Então, a partir desse dado, a gente vai calcular a área que a gente precisa para a gente atender essa população de 50 mil habitantes, tá bom? O adequado são vários filtros rápidos, porque uma cidade tem alta demanda. Se a gente fizer um filtro muito grande, vai ser mais demorado, então é melhor fazer vários filtros pequenos. A taxa de aplicação superficial é calculada pela vazão dividido pela área. No caso, a gente tem a vazão que a gente quer, mas a gente não tem a área, porque é isso que a gente quer encontrar. Gente, desculpa falar filtro, tá bom? Eu troquei aqui, vocês me desculpam, desculpa mesmo, porque o filtro também é TAS, também é taxa de aplicação superficial como decantador. Por isso que eu inverti, me desculpem, não foi por mal. A gente, quando fica explicando, sempre troca uma palavra ou outra. Ideia do decantador, que é o mesmo princípio do filtro, sim. Aí você vai calcular a profundidade desse decantador, o volume dele. E aqui eu tenho, o comprimento. No caso aqui vai ser de 20 metros, por uma largura de 8 metros e uma profundidade de 6 metros e 60, 7 metros. E o volume de água que eu vou conseguir decantar nesse projeto meu, tá bom? Bem simples. Decantador é fácil. Unidades filtrantes também. Eu preferi fazer 4 filtros rápidos. Quanto mais rápida a filtração, mais você consegue atender aquela demanda. Melhor que fazer um filtro gigante do que 4 pequenos. Então é a mesma coisa. Você vai usar a taxa, o TAS também, aplicado sobre a área. A mesma explicação do decantador também é essa. Vai ter um filtro sempre que vai ficar na reserva para os outros filtros, entendeu? Você tem que ter sempre um filtro na reserva, porque por dia eles têm que ser lavados aí 3 vezes no dia. Então você precisa ter um filtro de reserva para lavar um, aí aquele vira reserva para lavar aquele outro e vai intercalando a lavagem, tá? Então os meus filtros ficaram quanto? 5 metros de largura por uma 5 metros de largura por uma profundidade de 2,50. São 4 filtros pequenos. A taxa de filtração bateu, porque você tem pela BNT também as normas de taxa de filtração. Então você vai ter aqui, a BNT pede o quê? Isso aqui é tirado das normas, ou dos livros de Bernardo ou outras literaturas. 150 metros cúbicos por metro quadrado, ou seja, a água, o volume da água pela superfície, dividido vezes o dia. Então, o filtro rápido, ele tem que ter uma taxa maior. E o de camada simples tem uma taxa de filtração menor do que o de dupla camada. Ou seja, o de dupla camada, ele dá conta de fazer ali uma filtração mais rápida do que o de camada simples. Por quê? Se eu tenho 150 metros cúbicos de água por superfície e no outro eu tenho 360, então é porque é mais rápido o de camada dupla. Reservatório de contato. A gente vai fazer esse reservatório de contato para cloração, desinfecção, que aí você vai matar aqueles micro-organismos que não foram tirados no floculador e nem no decantador, tá bom? Eu vou usar também TDH, 30 minutos, que é o tempo de detenção. Vou transformar em segundos, sempre ficar atento às unidades, Se eu tenho uma equação que ela está toda em segundos, então eu tenho que transformar todas aquelas unidades e passar para segundo. E por fim, o reservatório de água. Tem algumas estações de tratamento, gente, que usa o reservatório de água para lavagem dos filtros
põe uma bomba. Aí põe uma bomba e fica bombeando aquela água ali para lavar o filtro. Só que eu optei por fazer por gravidade. A água sobe por pressão pro reservatório elevado e depois desce por gravidade para lavar o filtro em fluxo ascendente. Então a gente tem também a NBR 12.216, tá? Eu tenho ela, se vocês quiserem, mande os seus e-mails, eu mando a NBR para vocês, tá bom? A taxa de filtração é de 12 litros por segundo por metro quadrado. E o tempo para lavar o filtro é de 5 minutos. Então, através desses parâmetros, eu vou conseguir calcular o volume que eu preciso de filtração, de reservatório, para estar filtrando esses 3 filtros aí, ou 4, intercaladamente. Então, as referências, como eu falei com vocês, foi de Bernardo e a NBR 12.216. E meu professor, né, que é o João Carlos Castro, que ele é professor, né, formado na UFMG em tratamento de água, e ele me orientou durante esse trabalho. Então, gente, muito obrigada por assistirem, espero ter ajudado vocês. Grande abraço!